Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 1 diz a palavra de Deus. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Até aqui. Conta-se que um certo alpinista, após alguns meses de preparo, ele decidiu escalar uma montanha. E partindo para escalar essa montanha, quando ele está no processo de escalada dessa montanha, já em uma certa altitude, ele então escorrega e se desequilibra. E quando ele escorrega e se desequilibra, ele então começa a cair. E à medida que ele vai caindo, ele, em um ato de coragem e também de muita agilidade, ele consegue agarrar-se a um galho de árvore. E quando ele agarra-se àquele galho de árvore, naturalmente ele fica pendurado naquele galho de árvore. Porém o desespero, o medo, o terror, toma conta daquele homem. E aquele homem, vendo-se sozinho, ele grita: há alguém aí? Socorro! E quando ele grita, inesperadamente ele ouve uma voz: eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Quando aquele homem ouve aquela voz, ele responde: há mais alguém aí? Algumas situações, dificuldades, tribulações que nós passamos, não se dão pela ausência de Deus na nossa vida, mas se dão pela nossa insensatez, pela nossa incapacidade e insensibilidade em perceber a sua presença, em reconhecer a sua presença, em perceber que Ele está ali. A nossa incapacidade de ouvir a sua voz e, acima de tudo, a nossa incapacidade de confiar na sua voz, de confiar na sua palavra. A isso deve-se uma vida de dor, uma vida de angústias, uma vida de fracassos, uma vida de desolação. A Bíblia nos diz que Jesus, ele havia realizado o maior milagre do seu ministério até então. Jesus estava vindo de Cafarnaum, onde Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. E esse foi o maior milagre de Jesus até então no seu ministério. Talvez isso ocorre no primeiro ano de ministério de Jesus. E quando Jesus ele cura a filha de Jairo, ele ressuscita a filha de Jairo, o texto diz que ele vai para a sua terra. E quando o texto diz que ele vai para a sua terra, naturalmente, ele vai para a cidade de Nazaré. Nazaré não é a cidade natal de Jesus e nós sabemos disso, pois Jesus ele nasceu em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias: e tu, Belém Efrata, de tu sairá o Redentor. E nascendo em Belém, a Bíblia Sagrada diz que poucos dias depois do seu nascimento, Herodes toma conhecimento de que nasceu o rei dos judeus e busca matar o filho de José e de Maria, aquele que é o rei dos judeus. E José é avisado por uma divina revelação através de um anjo, e José foge para o Egito. José passa uma temporada no Egito, e quando ele passa essa temporada, ele recebe mais uma vez a revelação de Deus, dizendo
que haviam morrido aqueles que queriam matar o menino. Ou seja, ele recebe a informação de que Herodes havia morrido e naturalmente ele retorna. Porém José fica sabendo que Arquelau, ele reina no lugar de Herodes. Arquelau era um dos filhos de Herodes. E naturalmente ele teme pela vida do menino, teme pela vida de Jesus. E ele decide então ir para Nazaré, que ficava fora da Judeia, ficava especificamente na Galileia. Nós sabemos que a terra de Israel na época era dividida em 3 partes: Judeia, Galileia e Samaria. E eles vão para a Galileia, especificamente para a cidade de Nazaré. Por isso Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré, ou o Nazareno. E em Nazaré eles implantam-se e desenvolvem a sua vida. Ou seja, em Nazaré Jesus passa quase que a sua vida inteira. Jesus vive em Nazaré até os 30 anos de idade, quando Lucas nos diz que ele vai até João Batista e batiza-se com 30 anos de idade, começando assim o seu ministério. E Jesus está aqui, após o seu batismo, estabelecendo-se em Cafarnaum, e faz de Cafarnaum seu quartel-general. O seu ministério ele começa a fluir com mais eficiência a partir de Cafarnaum. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Jesus já havia sido rejeitado em Nazaré uma primeira vez. Então Jesus sai de Nazaré e vai pregar a partir de Cafarnaum. Agora, depois da ressurreição da filha de Lázaro, aliás, da filha de Jairo, Jesus ele retorna de Cafarnaum para Nazaré. A distância entre Cafarnaum e Nazaré é uma distância de 37 quilômetros. 37 quilômetros seria a distância que uma pessoa percorreria em um dia de caminhada. Então Jesus ele passa um dia inteiro caminhando até chegar em Nazaré. Eu não sei em que dia isso ocorre, mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus chega à sua terra. E chegando à sua terra, muito provavelmente Jesus chegou em dias ou em um dia anterior ao sábado, pois a Bíblia diz que no dia de sábado ele vai até a sinagoga, para que a partir da sinagoga ele comece a ensinar, ele comece a pregar. Então o texto nos mostra que Jesus ele é acompanhado pelos seus discípulos, ou seja, Jesus já tem o seu ministério estabelecido, Jesus já chamou homens para fazerem a obra de Deus juntamente com ele, Jesus já vocacionou seus apóstolos e a sua guarnição está estabelecida, os seus discípulos já estão formados, a sua igreja, a base da sua igreja já está formada. E quando ele retorna após realizar um milagre extraordinário desses, a ressurreição de uma menina, naturalmente se pensa e se entende que haveria por parte daquelas pessoas uma euforia enorme. Imagina só se você ouve falar de alguém que tem a capacidade de ressuscitar pessoas, de alguém que acabou de ressuscitar uma pessoa, e de repente você sabe que essa pessoa vai vir visitar a sua cidade. Imagine a euforia que você fica. Imagine a ansiedade por ver essa pessoa, por ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Ora, alguém que tem a capacidade de ressuscitar uma pessoa não é alguém comum, é alguém no mínimo com uma fé extraordinária. Então, naturalmente, essas pessoas deveriam sim estar entusiasmadas, eufóricas e ansiosas por verem e ouvir Jesus. Jesus chega àquela cidade, naturalmente, a sensação deveria ser entre aquelas pessoas de ansiedade por ver Jesus. E finalmente chega o sábado, e quando chega o sábado, Jesus, como judeu que era, vai até a sinagoga. A sinagoga era a congregação deles, a sinagoga era o ambiente onde eles cultuavam a Deus, especialmente em dia de sábado, pois eles eram judeus. E quando Jesus está pregando entre aquelas pessoas, percebe-se que não há da parte deles exatamente uma grande euforia, uma grande ansiedade, um grande desejo de ouvir Jesus. Eles estão ali por religiosidade. Não foi por ouvir falar que Jesus estaria ali que eles foram. Eles foram porque era natural para eles. Eles foram porque era normal cultuar na sinagoga. Eles foram porque o sábado era o dia de culto. Então percebe-se que aquelas pessoas, muito embora conhecessem Jesus,
aquelas pessoas não se entusiasmam com Jesus. E o conhecimento que aquelas pessoas têm de Jesus é um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, pois Jesus cresceu com aquelas pessoas. Jesus desenvolveu a vida com aquelas pessoas. Então aquelas pessoas conhecem perfeitamente Jesus. Porém, o que aquelas pessoas não conhecem por experiência é o poder de Jesus. E aqui, quando eu olho para essas pessoas que são os contemporâneos de Jesus, os patrícios de Jesus, eu consigo enxergar muitas vezes a igreja cristã. A igreja cristã que muitas vezes não desfruta de uma experiência íntima e pessoal com Ele, e que não o conhece pelo seu poder, não conhece pela sua autoridade, conhece-o apenas de ouvir falar, conhece-o apenas por aquilo que Ele fez na vida de outrem, por aquilo que Ele realizou na vida de outras pessoas. O povo de Nazaré conhecia Jesus como homem, mas o povo de Nazaré não conhece o poder de Deus que se manifesta através da vida de Jesus. O que eles sabem de Jesus é o que eles ouviram falar. O que eles sabem de Jesus é o que disseram para eles que Jesus fez em tal cidade, as curas que Jesus já havia realizado, e em especial a ressurreição que Jesus havia realizado naquela semana. E percebe-se que falta muitas vezes daqueles que são mais próximos, daqueles que são mais íntimos, essa sensibilidade e essa experiência pessoal com Ele. Acredite, ocupar lugar na igreja não significa espiritualidade. Ocupar lugar na igreja não significa experiência com Ele, não significa intimidade com Ele, e não significa dizer que você tem um relacionamento com Ele. Aquelas pessoas estavam assentadas na sinagoga, cantando, orando ou rezando como fazem os judeus, ouvindo a ministração da palavra. No entanto, eles não tinham essa interação, esse relacionamento, essa sensibilidade e esse reconhecimento com relação à pessoa de Jesus. Eu preciso dizer para você que muitas vezes essa tem sido a nossa realidade. Muitas vezes nós estamos também na igreja, mas não desenvolvemos exatamente esse relacionamento com Ele. Não conhecemos de fato por experiência, conhecemos Ele pelas histórias, conhecemos Ele pelos textos. É necessário que Jesus deixe de fazer parte da nossa vida apenas através dos textos, apenas através das experiências alheias, através dos testemunhos alheios, e que Ele comece a ser uma realidade na nossa vida, que Ele comece a fazer maravilhas na nossa vida, que Ele comece a manifestar o seu poder na nossa vida. E o seu poder só se manifesta na nossa vida a partir do momento que nós o reconhecemos, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua autoridade e reconhecemos a sua messianidade. Se nós não o reconhecermos, se nós não declararmos de fato quem Ele é, realmente Ele não fará nada nas nossas vidas. Eu percebo pessoas que conhecem Jesus desde a infância, e Jesus para aquelas pessoas é alguém comum. As pessoas olham para Jesus e veem: não, isso aqui é o filho de José, isso aqui é o filho de Maria, isso aqui é Jesus. A gente jogou bola na rua juntos, a gente jogou bolinha de gude, a gente rodou peão. Jesus, a gente passou a infância com Jesus. Eu conheço Jesus. Jesus é nosso amigo. Mas somente isso. Nós conhecemos Jesus desde pequeno. A gente tomava banho de rio juntos. Jesus é alguém comum para eles. E Jesus pode ser tudo para você, menos alguém comum. Se Jesus for alguém comum para você, isso significa que você não sabe quem Ele é. Aquelas pessoas conhecem o Jesus homem, aquele que cresceu com eles, mas eles não compreendem. Jesus não é aquilo que eles conheceram durante toda a sua vida. Então talvez falte em nós uma busca mais intensa, abrir os nossos olhos para que possamos enxergar Jesus como de fato Ele é, enxergar em Jesus quem de fato Ele é. E Ele não é alguém comum. Ele não pode ser alguém comum. Ele nunca foi alguém comum. Eles estão escutando Jesus. Jesus está pregando. E enquanto eles estão escutando Jesus, eles percebem
O linguajar de Jesus mudou. O comportamento de Jesus mudou. A postura de Jesus mudou. Jesus está falando diferente. Jesus está falando de assuntos que eles nunca viram Jesus falando. Eles estão percebendo em Jesus algo diferente. E ao olhar para Jesus e perceber esse algo diferente, eles dizem: mas esse não é Jesus? O filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não estão aqui conosco? De onde lhe vêm essas maravilhas? De onde lhe vem essa sabedoria? Então essas pessoas olham para Jesus, mas não enxergam méritos em Jesus. De onde vem? Ou seja, na concepção das pessoas, aquilo que Jesus manifesta diante delas foi algo concedido, não é algo meritório, não foi algo que Jesus conquistou. E sabe o que é que isso revela? E o texto especificamente, nos mostra a inveja que aquelas pessoas deixam despertar dentro do seu coração com relação a Jesus. E nós, enquanto filhos de Deus, também muitas vezes somos vítimas dessa inveja. Pois nada do que nós fazemos, nada do que nós conquistamos, geralmente é enxergado como algo meritório. Geralmente é enxergado como algo que nos foi concedido. Ah, fulano foi apadrinhado por alguém. Alguém lhe deu, alguém fez, alguém concedeu, alguém, sempre é alguém, nunca é você. Nunca é a nossa capacidade, nunca é a nossa conquista, sempre é alguém que está fazendo por nós. E alguém viu Jesus, muitas vezes trabalhando ali na carpintaria. Poxa, mas Jesus fez cadeira para minha casa, Jesus fez mesa para minha casa, Jesus foi quem fez o armário da minha cozinha, Jesus foi quem fez o guarda-roupas que eu tenho na minha casa. Então, o que ele tem, o que ele fala, o que ele ensina, só pode ter sido concedido a ele. Enxergaram Jesus carpinteiro, mas muitas vezes não enxergaram a busca, não enxergaram a consagração. É óbvio que Jesus é Deus, Jesus sempre foi Deus. Por mais que a Bíblia diga que ele deixou o seu trono de glória e desceu à terra, e assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão da glória, do trono. E quando ele ora em João capítulo 17, ele diz: Pai, devolve-me a glória que tinha contigo antes. Ou seja, ele abriu mão da glória, mas ele não deixou de ser Deus. Então isso é verdade, Jesus era Deus. Mas não obstante ser Deus, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus ensina, é resultado também da sua busca. O profeta Isaías diz que ele, quando crescesse, aprenderia a discernir entre o bem e o mal. Jesus aprendeu como qualquer um de nós. Jesus, entenda, é 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus tem as mesmas limitações que nós. Como homem, Jesus tinha as mesmas dificuldades que nós. Jesus tinha os mesmos problemas que nós. Jesus sentia dores como nós sentimos. Jesus tinha necessidades fisiológicas como nós sentimos. Jesus sentia vontade de ir ao banheiro, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede. Tudo isso Jesus sentia. Mas enquanto Deus, ele podia suprir essas necessidades dos demais. Então Jesus tem méritos, sim, naquilo que ele está fazendo. Jesus não está ensinando simplesmente porque ele é Deus e porque aquilo é uma dádiva, a onisciência, a capacidade de saber tudo, é uma dádiva dele. É algo próprio dele, faz parte dele, faz parte do caráter dele. Não, ele está ensinando porque ele aprendeu. Ou seja, a lição que nos fica é que, para que nós possamos conquistar posições ou qualquer outra coisa na vida, é necessário que nos esforcemos, é necessário que nos dediquemos. E muitas vezes, para nós fazermos isso, nós vamos ter que lutar contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria disposição. Muitas vezes nós sabemos que temos a necessidade de ler a Bíblia,
mas não temos vontade, não temos desejo, então será necessário pegar a Bíblia à força e ler. É resultado de esforço. Isso mostra a evolução que Jesus experimentou. Isso mostra a evolução que cada um de nós precisa experimentar. E o meu desejo é que aqueles que te conhecem hoje, aqueles que te veem hoje, amanhã não reconheçam mais quem você é, devido à transformação, à evolução, à mudança que acontecerá na sua vida. Você não pode permitir-se prosseguir e continuar da mesma forma. Pare e reflita sobre você, sobre a sua pessoa, sobre a sua idade, sobre as suas experiências, sobre tudo que você já viveu, e observe exatamente onde você está. E acredite, você está no lugar que você merece estar. Às vezes nós pensamos que a vida foi injusta conosco. Eu merecia algo melhor. Eu merecia estar em uma posição melhor. Eu merecia estar em uma posição financeira melhor. Mas acredite, o que você é hoje, o que você vive hoje, é exatamente o resultado das escolhas que você fez. É o resultado dos caminhos que você trilhou. Se você está onde você está hoje, não, você não merecia estar em outro lugar. Você merecia estar onde você está. Pastor, mas eu não estou satisfeito, eu não estou contente com o lugar em que eu estou. Eu não estou contente com a vida que eu estou levando. Eu acredito que poderia ser melhor. E eu digo a você, pode. Pode sim, pode ser muito melhor. Pode ser extraordinariamente melhor. Mas para que seja melhor, é preciso que você seja uma nova pessoa. É preciso que você mude. É preciso que você modifique a sua vida, a sua conduta, o seu caráter, o seu procedimento. As suas atitudes precisam ser transformadas. Se nada for mudado na sua vida, nada mudará. Você, especialmente você, é o único responsável, de fato, pela transformação na sua vida. Pastor, e Deus? Deus está lá para te ajudar. Mas Deus não interfere na vida de quem não quer mudar. Deus não criou robôs para responderem automaticamente a impulsos pré-estabelecidos no ser humano por Ele mesmo. Não, Ele criou seres, e seres livres, seres com vontades, seres com poder de decisão. E obviamente cada decisão, cada atitude, cada escolha traz consequências para a nossa vida, benéficas ou maléficas. Mas, no fim das contas, o nosso destino, de fato, está nas nossas mãos. Não é nas mãos dele. E nós muitas vezes estamos querendo transferir essa responsabilidade para ele. Mas não, essa responsabilidade é nossa. Então sim, quando eles olham para Jesus, eles querem tirar o mérito de Jesus. Mas o mérito é todo dele. E eu tenho certeza que com você muitas vezes acontece assim também. Querem tirar o mérito das suas conquistas de você. Mas o mérito é única, exclusiva e sempre seu. O mérito é seu, por tudo que você fez, pela posição que você galgou, pelos caminhos que você trilhou. A lição que nos fica aqui é que dificilmente alguém será reconhecido e aplaudido por aqueles que lhe conhecem. Com Jesus foi assim. As pessoas que conhecem Jesus desde a infância não reconhecem aquilo que ele se tornou. Quando você para pensar sobre isso, você vai perceber o porquê muitas vezes, dentro da sua casa, por mais que você perceba o seu esforço, por mais que você perceba os resultados, você sempre ouvirá de alguém um mas. Você nunca terá o reconhecimento dentro da sua casa. Você nunca terá o reconhecimento de entre os seus. Jesus diz isso: não há profeta com honra dentro da sua casa. A honra do profeta sempre é reconhecida pelos de fora. Isso é uma realidade que, se você parar para analisar, de fato se aplica a várias áreas da nossa vida.
Pense em um pastor, por exemplo. Às vezes, nós conhecemos alguns ícones do mundo cristão, grandes palestrantes, grandes pregadores, grandes líderes, e nós temos uma admiração enorme por essas pessoas. Essas pessoas servem como grande referência para nós. Mas eu digo a você com absoluta certeza que dentro da igreja deles, eles não têm o mesmo reconhecimento. Dentro da igreja deles, as pessoas não têm a mesma admiração para eles. Sabe por quê? Porque ele, para a sua congregação, é alguém comum, faz parte do dia a dia. As pessoas estão acostumadas com ele, as pessoas estão acostumadas com o seu jeito, com a sua conduta, com a sua linha de raciocínio, com a sua linha de pregação. As pessoas estão acostumadas. E geralmente as pessoas de fora sempre vão valorizar mais essas pessoas do que as pessoas dentro da própria igreja. Acontece isso em diversas áreas da nossa vida. Isso aconteceu com Jesus e fica claro para nós que vai acontecer conosco também. Aquelas pessoas estão buscando enxergar em outrem os méritos que são única e exclusivamente de Jesus. Porém, o resultado na vida deles é que a Bíblia Sagrada diz que Jesus não fez ali grandes milagres, senão apenas algumas curas, impondo as mãos sobre as pessoas. Então fica claro para nós que os mais próximos, os mais íntimos, são os menos favorecidos. E isso é para você. Isso é para você pensar. Isso é para você refletir. O que ganha espaço na nossa mente é a ideia de que os cristãos são aqueles que serão mais beneficiados por Jesus. E em tese, teoricamente, deveria ser assim. Porém, a realidade é que muitas vezes nós estamos próximos de Jesus e deixamos esse relacionamento se tornar algo comum. Estamos próximos de Jesus, ou melhor, estamos fazendo parte de uma igreja local, e isso se transformou apenas em religiosidade. E religiosidade não é a mesma coisa que espiritualidade. Existe uma diferença gritante entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é aderir a uma religião e cumprir as regras dessa religião. Espiritualidade é estabelecer um relacionamento, uma vida íntima com Deus. Isso é espiritualidade. Então, aqueles homens têm uma vida de religiosidade, estão próximos, conhecem Jesus desde a infância, mas são os menos favorecidos. Então, quando nós deixamos a nossa vida cristã se tornar uma vida de religiosidade, e acredite, é muito rápido para a gente se transformar em religioso. Observe o seu comportamento, como ele vai aderindo-se às regras, ao comportamento da igreja, como você se adequa ao ambiente da igreja muito rapidamente, e deixa de viver essa vida íntima, essa vida muitas vezes incompreensível com Deus. Religiosidade é diferente de espiritualidade. Então muitas vezes aqueles que estão assentados em uma cadeira dentro da igreja, aqueles que frequentam todos os cultos, muitas vezes serão os menos favorecidos, porque não estabelecem com ele, de fato, um relacionamento profundo. Que não seja essa a sua realidade, mas se você não cuidar, é isso que acontecerá com você. Automaticamente, naturalmente, muito rapidamente, Jesus se tornará comum para você. Você não terá mais a capacidade de se sensibilizar, de ser tocado pela sua voz e ser tocado pela sua palavra, porque você não é espiritual, você é religioso. Isso endurece o coração, isso fecha o coração, isso insensibiliza o coração do ser humano. E aí você enxergará pessoas que na sua concepção muitas vezes não são tão espirituais, mas que estão vivendo milagres e maravilhas de Jesus e você não. Esse é o caminho certo para a morte espiritual. Porque quando vivemos uma vida religiosa, já estamos em processo de morte espiritual e não percebemos.
aprenda a desenvolver, de fato, um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E sem sombra de dúvidas, a sua vida, não apenas um momento, uma fração, espaço da sua vida, mas a sua vida por completo, será o lugar da manifestação da glória de Deus. Será o ambiente da manifestação da glória de Deus. Será o palco onde a glória de Deus se manifesta. Que você seja de fato o palco onde a glória de Deus se manifesta na sua vida. Mas a nossa compreensão é que quando se conhece Jesus, naturalmente se deveria ter mais benesses perante Jesus. E o conhecimento que essas pessoas têm de Jesus, de fato, não influenciou e não ajudou em nada nas suas vidas. Porque o conhecimento que muitas vezes parece ser profundo dele é extremamente superficial. E existem pessoas que são cristãs e que acreditam ter um conhecimento profundo dele. Qualquer conhecimento teórico ele é importante, mas é superficial. Quando você vai atuar em uma profissão, por exemplo, é necessário que você tenha sim o conhecimento teórico, mas que você tenha também o conhecimento prático. Se você tem apenas o conhecimento teórico, você não está habilitado para exercer aquela profissão. Eu pergunto a você, se alguém, ao ingressar no Detran para tirar a habilitação, fizer apenas a prova teórica, essa pessoa está habilitada para dirigir? Obviamente que não. Porque a pessoa conhece das leis, a pessoa conhece das regras, a pessoa sabe o que significa cada placa, enfim. Sabe a velocidade que se deve utilizar em cada via. Mas se entrega um carro na mão da pessoa, a pessoa não sai do lugar. Essa pessoa não está habilitada. Se uma pessoa passa 4 ou 6 anos fazendo uma faculdade de medicina, conhecimento teórico, chegou ao final da faculdade, essa pessoa formou-se, recebeu o diploma, aí você pega essa pessoa apenas com conhecimento teórico e coloca uma pessoa em estado grave para ser operada por essa pessoa. Será que essa pessoa vai dar conta de operar aquele doente? Será que aquele doente, de fato, vai sair dali melhor? Não. É necessário sim ter o conhecimento teórico, mas é necessário o conhecimento prático. Durante a faculdade se fazem exercícios práticos, se analisa cadáveres. É necessário que tenha prática. Ou seja, o conhecimento dessas pessoas com relação a Jesus é apenas teórico. Eles não têm um relacionamento profundo com Jesus. E esse conhecimento, eles pensam que é profundo, mas é superficial. E o conhecimento superficial, muitas vezes, ao invés de aproximar uma pessoa de Jesus, o afasta de Jesus. Porque o conhecimento superficial impede muitas vezes que alguém se torne de fato um discípulo de Jesus. Pois uma das características, ou a principal característica de alguém que não é discípulo de Jesus, é questionar. E o que é que essas pessoas estão fazendo? Questionando. Alguém que é seguidor de Jesus não questiona Jesus. Alguém que é seguidor de Jesus não questiona a Bíblia. Eu não sei se você já teve experiência de conversar com alguém sobre textos bíblicos, e essa pessoa dizer, o texto diz assim, mas não sei se eu concordo muito, não. Eu acho que não é assim, eu acho que não deveria ser assim. Na minha opinião, a sua opinião não vale nada. A sua opinião não interessa. Uma pessoa que questiona a palavra, uma pessoa que questiona as diretrizes de Jesus, essa pessoa não é seguidor de Jesus. Pastor, mas é crente, vai para a igreja, é dizimista, pode ser o que for. Não é discípulo de Jesus. Então o que fica claro para nós é que essas pessoas conhecem Jesus, mas só em tese, só em teoria. Essas pessoas não seguem Jesus. Então esse conhecimento é superficial. E logicamente, se é superficial, eles não vão reconhecer Jesus como de fato Ele é. Mas o texto mostra que eles admitem que maravilhas são feitas através das mãos de Jesus. Admitir as maravilhas feitas através das mãos de Jesus não é o mesmo que reconhecer a sua autoridade. Eles admitem que Jesus faz milagre, mas não reconhecem a autoridade de Jesus.
E talvez nós, muitas vezes também, reconheçamos, admitamos que Jesus é poderoso para fazer o que Ele quiser. A Bíblia fala dos milagres, nós cremos que Jesus é poderoso para fazer cada um desses. Mas reconhecer, ou seja, admitir que Jesus é poderoso para fazer, é diferente de reconhecer a sua autoridade. Quando eu reconheço a sua autoridade, eu estou atraindo para mim a sua autoridade. Eu estou atraindo para mim o seu poderio. Eu estou dizendo que eu admito e eu reconheço Ele como autoridade na minha vida. E existem muitas pessoas enganadas, achando que apenas admitir o poder que Ele tem de fazer maravilhas é suficiente. Não. Porque quando você admite o poder que Ele tem de fazer maravilhas, você admitirá apenas o que Ele está fazendo na vida de outrem. Mas isso não será uma realidade na sua vida. E é necessário que você tenha essa experiência pessoal com Ele. É necessário que você viva, de fato, desfrutando das maravilhas dEle. Jesus está em um novo nível, um novo estágio da vida. As pessoas não entendem. Jesus não é mais o carpinteiro de Nazaré. Jesus é o profeta. Jesus é o Filho de Deus. Ele vai transformar corações de pedra em coração de carne, humano e obediente. Essa é a matéria-prima do trabalho de Jesus. Mas isso ocorre, isso acontece, e apenas acontece na vida daqueles que reconhecem, na vida daqueles que admitem e na vida daqueles que aceitam. O coração, o transplante de coração só acontece na vida de quem aceita, de quem reconhece e de quem admite. Que você seja a matéria-prima que Jesus está trabalhando. E Ele vai trabalhar, Ele vai moldar para transformar você exatamente naquilo que Ele quer. No projeto perfeito que Deus idealizou para você. No projeto que Deus havia idealizado para Adão e Adão deformou. Adão estragou com as suas atitudes, com as suas escolhas. Jesus escolheu você e chamou você para que Ele revitalize, para que Ele reestruture, para que Ele reforme. Lembre-se da palavra através do profeta Jeremias. Se um vaso nas mãos do oleiro se quebra, ele não joga a matéria-prima fora, ele pega e molda de novo. Ele coloca na olaria mais uma vez. Então que Ele faça isso na sua vida. Que Ele reestruture você. Que você seja a matéria-prima da obra idealizada por Deus. E que essa obra, de fato, venha a se tornar uma realidade na sua vida em nome de Jesus. Aquelas pessoas não reconhecem a autoridade de Jesus, não tem problema. O fato deles não reconhecerem a autoridade de Jesus não mudou quem Jesus era. Então entenda. Não é porque nós muitas vezes não somos reconhecidos e não precisamos ser reconhecidos que nós vamos perder a nossa identidade. O que Jesus fez diante da recusa e da rejeição daqueles homens? Jesus foi chorar na cama, que é lugar quente? Jesus foi se esconder? Jesus entrou em crise existencial, não vou mais fazer, não vou mais falar, não vou mais pregar, porque as pessoas não aceitam, as pessoas não reconhecem, as pessoas não admitem. Jesus fez isso? Não! Enquanto aquelas pessoas não reconheciam, Jesus simplesmente foi embora e foi pregar para outras pessoas, foi para outras cidades, foi para outras regiões, porque a rejeição e a incompreensão daquelas pessoas não mudou quem Jesus era. A rejeição não pode tocar na sua essência, mas para que a rejeição não toque na sua essência, você precisa saber quem você é. E Jesus sabia perfeitamente quem Ele era. E você? Quem você é? Você reconhece a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Ou você sabe pelo menos quem você deseja ser um dia? Há uma frase do Augusto Cury que ele diz: mire nas estrelas, para ver se você acerta pelo menos na lua. Talvez você não seja hoje quem você gostaria de ser, mas identidade não tem exatamente a ver com quem você deseja ser. Fala de sua essência. E se você reconhece a sua essência, você tem claro na sua mente quem você deseja ser,
e você mira, você foca nisso, então as vozes virão, mas as vozes não te interromperão, as vozes não servirão de barreira, as vozes não impedirão você de se tornar quem você é. Mire em algo, mire em um foco e atire nisso, e siga esse alvo, siga esse objetivo. Eu via um rapaz dando uma entrevista num podcast, e o entrevistador perguntou para ele: você tem raiva, você tem mágoa das pessoas que falaram mal de você, das pessoas que te criticaram, daqueles que foram teus inimigos? E ele disse: não, jamais. Essas pessoas são as pessoas a quem eu mais agradeço, porque se não fossem essas pessoas, eu não seria o que eu sou. Se não fossem essas pessoas, eu não teria chegado onde eu cheguei. Ou seja, ao invés de se desmotivar com as palavras contrárias, com as opiniões contrárias, motive-se. Não para provar para ninguém quem você é, ou do que você é capaz, mas para mostrar para você que você sabe quem você é e o que você deseja, e que você vive para você, não para os outros. Porque quando nós nos desmotivamos por aquilo que os outros falam, nós deixamos claro que estamos vivendo para os outros, não para nós, e não para Deus. A única opinião que deve ter importância e espaço na nossa vida de fato, é a opinião do próprio Deus. A Bíblia Sagrada diz que, a princípio, eles se maravilharam, mas, posteriormente, eles se escandalizaram em Jesus. E o sucesso escandaliza. O sucesso ofende, pois a palavra escandalizar significa ofender. O sucesso ofende, o sucesso escandaliza. E o sucesso de Jesus ofendeu aqueles homens. O sucesso de Jesus escandalizou aqueles homens. O sucesso atrai críticos. O sucesso atrai inimigos. Então, quanto mais críticos você tiver, mais inimigos você tiver, isso é um sinal que você está no caminho certo. Isso é um sinal que você deve prosseguir. Isso é um sinal que você deve continuar. Jesus foi embora e foi pregar para outras pessoas. O ministério de Jesus continuou. Jesus continuou fazendo milagres, maravilhas. E depois dessa ressurreição que Jesus fez, que foi a primeira ressurreição, Jesus ainda ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ainda ressuscitou Lázaro. Ou seja, aquilo era o princípio do que Deus estava fazendo através de Jesus. E o resultado final, deu-se graça à persistência de Jesus, à insistência de Jesus. O sucesso do ministério de Jesus deu-se porque Jesus não se deixou abalar pela rejeição, não se deixou desmotivar pelas críticas e perseguições que ele estava enfrentando. Que na sua vida aconteça exatamente assim. Foi essa a palavra que Deus mandou para você nessa noite.